Oi, gente! Hoje fazendo um vídeo num canto diferente. Aqui nós estamos em Ohlstadt, uma cidadezinha pequena, e nós estamos aqui no campo, né? Pertinho das casas. São 4 da tarde, nublado, nublado, chuviscando, mas hoje eu vou falar, olha só, que os primeiros estados, nem posso falar, um monte de estados aqui dentro da Europa estão tentando sair do sufoco, gente. Felizmente, eu caio uma vez com boas notícias para vocês. Para todos nós, aliás, né? Enquanto a Alemanha, né, o nosso país aqui, está apertando as regras, falei para vocês que agora proibição de saída, etc, etc. Vocês acompanham o canal, vocês sabem de que eu estou falando. Enquanto a Alemanha aperta o cinto, as regras, outros países estão lentamente saindo do lockdown. Uns e outros de vocês perguntaram como é que está a Suíça, como é que está a Holanda, Então agora vou falar como está a atual situação desses países. Na luta contra a pandemia, os estados da União Europeia têm abordagens diferentes. Apesar das altas incidências, em alguns casos, muitos estados europeus já estão saindo ou tentando sair do bloqueio. Bélgica, vamos começar com a Bélgica. Eu tenho muitos países aqui para vocês, hein? Regras mais rígidas têm estado em vigor na Bélgica nas últimas semanas. Fiz um vídeo também a respeito, né? As lojas reabriram na segunda-feira sem marcar a hora. Os cabeleireiros estão autorizados a trabalhar novamente. 10 pessoas usando máscaras são autorizados a se encontrar ao ar livre. A partir do dia 8 de maio, os restaurantes e bares podem reabrir suas áreas externas após um mês de pausa forçada. O toque de recolher noturna também será levantado. O número de novas infecções se elevou recentemente a mais de 400 por 100 mil habitantes por dia. Quase a cada 3 adultos já foi vacinado pelo menos um. Dinamarca, já vamos pular direto para o próximo país. Dinamarca. As lojas foram reabertas há muito tempo e as ruas estão repletas de gente. Cafés, restaurantes e bares foram autorizados a atender os clientes novamente por uma semana. Dentro, porém, somente se os convidados puderem provar, através de aplicação, um teste de corona negativo, uma vacinação ou uma infecção superada. Nesse contexto, é marcante. Os números das novas infecções dinamarquesas permaneceram estáveis, com uma incidência de 7 dias inferior a 100, inalterados por um longo tempo abaixo dos valores alemães. 22% da população total foi vacinada pelo menos uma vez. França, vamos já, próximo país. Se a situação permitir, as restrições de movimento devem ser levantadas no início de maio. Atualmente, as pessoas só estão autorizadas a se moverem a mais de 10 quilômetros de suas casas com uma razão válida. Além disso, áreas externas, deixa eu passar, vem uma bicicleta aqui, áreas externas de restaurantes e certas instituições culturais poderiam reabrir. Também se fala em relaxar o toque de recolher noturno, que atualmente começa às 19 horas. A situação da corona, no entanto, permanece tensa. Na última contagem, havia cerca de 300 novas infecções por 100 mil habitantes
a cada 7 dias. Cerca de 1/5 da população já foi vacinada pelo menos uma vez. No meio disso, também quero pedir, se vocês acompanham esse vídeo até o final, eu vou falar de um monte de países. Se vocês estão vivendo nesses países, por favor, comentam se isso que eu passo aqui confere, tá bom? Reino Unido. Mais da metade da população já foi vacinada uma vez e 1/4 já foi totalmente vacinado. A incidência de 7 dias foi recentemente de cerca de 25 casos por 100 mil habitantes. Bares e restaurantes são novamente autorizados a receber hóspedes fora na Inglaterra e no país Gales. Na Escócia, mesmo dentro do estabelecimento, pode atender até a noite. Lojas, ginásios, cabeleireiros e zoológicos foram amplamente reabertos. Entretanto, as reuniões internas e viagens ao exterior continuam proibidas até pelo menos meados de maio. E vamos já para a Itália, gente. A Itália tem estado recentemente em um curso de flexibilização gradual, onde os números da corona são moderados. Os restaurantes e bares podem servir em mesas ao ar livre à noite. Depois das 22 horas, aplica-se o toque de recolher. Museus, cinemas, nas chamadas zonas amarelas, já estão abertos. A partir de 1º de junho, as pessoas poderão sentar-se novamente nos pubs. A Itália tem como objetivo o dia 2 de junho para o início da temporada de verão. Muito importante para eles também. As viagens no país ainda são parcialmente restritas, mas com a vacinação ou um teste de corona negativo, em breve deverá ser mais fácil viajar, até mesmo para zonas de maior risco. A incidência de 7 dias foi recentemente ao redor de 160. Mais de 22% da população foi vacinada contra o vírus corona pelo menos uma vez. Países Baixos. A Holanda, na quarta-feira, facilitou suas primeiras medidas desde um estrito bloqueio em meados de dezembro. Apesar dos números persistentemente altos da corona, o toque de recolher noturno foi eliminado. As lojas estão novamente autorizadas a receber clientes sem hora marcada e os restaurantes ao ar livre estão autorizados a atender os clientes novamente. Sujeito, logicamente, sempre a certas regras. Pelo menos das 12 às 18 horas. Em casa, as pessoas são novamente autorizadas a encontrar 2 visitantes por dia em vez de 1. Todos os eventos com público, como museus, cinema, teatro, continuam proibidos. Alunos e estudantes têm pelo menos um dia por semana de frequência. A incidência de 7 dias foi de 317. Cerca de 30% da população foi vacinada pelo menos uma vez. E agora, gente, vamos diretamente para a Áustria. A partir de 19 de maio, os restaurantes, hotéis, teatros e instalações esportivas poderão reabrir suas portas. O governo está confiando nos testes de acesso como medida de proteção. Os eventos são limitados até 3.000 pessoas fora e 1.500 pessoas dentro. Em Viena e nos arredores, um bloqueio ainda mais rigoroso está atualmente em vigor, razão pela qual a maioria das empresas ainda estão fechadas até domingo. A taxa de incidência de 7 dias em todo o país caiu recentemente para 168. Cerca de 28% dos residentes com 16 anos ou mais receberam pelo menos uma dose de vacina.
Polônia, gente. As aberturas graduais estão planejadas. Primeiro, os centros comerciais e museus serão autorizados a reabrirem sob normas de higiene. A partir de 8 de maio, os hotéis serão autorizados a acomodar hóspedes até uma taxa de ocupação de 50%. A gastronomia ao ar livre deve começar em 15 de maio. A partir de 29 de maio, as operações de restaurantes cobertos serão permitidos com meia ocupação. O Ministério da Saúde, na quarta-feira, relatou 8.895 novas infecções e 636 mortes em um período de 24 horas. Uma incidência de 7 dias não é calculada na Polônia. Cerca de 10,7 milhões de pessoas, ou 28,2% da população, foram vacinadas pelo menos uma vez. Suíça, nosso vizinho também, já desde o início de março, lojas, museus e bibliotecas foram reabertos, apesar do aumento dos níveis de infecção. Terraços de restaurantes, cinemas, teatros e centros de fitness também estão de volta ao funcionamento desde 19 de abril. Concertos ao ar livre e jogos de futebol também podem ser realizados novamente. Aplicam-se regras de higiene, tais como um limite do número de pessoas presentes ou a obrigação de usar máscaras. Entretanto, desde a Páscoa, 4 semanas após a abertura de lojas e museus, o aumento tem sido muito pequeno. Ao contrário de outros países, a Suíça calcula uma incidência de 14 dias. De acordo com o Escritório Federal de Saúde Pública, na quarta-feira, o número de novas infecções por 100 mil habitantes era de 315. De acordo com os últimos números, pouco menos de 10% da população foi totalmente vacinado. Eslováquia. As lojas na Eslováquia foram reabertas há uma semana e meia sob rigorosas regras de higiene e distância. Desde segunda-feira, os estabelecimentos de catering estão autorizados a servir novamente alimentos e bebida em suas áreas externas. Os espectadores também têm sido autorizados a voltar aos eventos esportivos profissionais desde terça-feira. O número de novas infecções está diminuindo e, medido em relação à população, agora também está bem abaixo dos números da Alemanha. Segundo dados oficiais, cerca de 20% da população havia sido vacinada pelo menos uma vez até quarta-feira. A Espanha, gente. Vamos à Espanha, o nosso último país aqui. A situação da Espanha é relativamente estável, com uma incidência de 108 na quarta-feira. Até agora, 23% da população já recebeu pelo menos uma vacinação. Em 9 de maio, estado de emergência termina e não deve ser prolongada por causa da boa tendência. Isso eliminará a base da maioria das medidas, tais como restrições de viagem, toque de recolher noturno, limite em reuniões e fechamento de restaurantes. O que vai acontecer depois disso ainda não está claro. Todas as esperanças no país, que é extremamente dependente do turismo, para um retorno à estação normal de verão, estão depositados na carteira de vacinação digital. Então vocês podem ver que está acontecendo muita coisa aqui, infelizmente não no nosso país por enquanto, mas com isso tudo eu sei que a pressão em cima do governo vai aumentar cada dia.
É isso que é preciso fazer agora. E eu disse para vocês, nós vamos ter muita coisa para mostrar para vocês ainda no próximo ou nos próximos meses. Desejo para vocês um ótimo dia, passem bem, fiquem com saúde. E vocês estão vendo aqui, nos países que eu apresentei, de 20 a 25% tiveram a primeira vacina. E agora já começam a mudar, a abrir, porque nós estamos indo para o verão e o governo tem que começar a reagir. Então, ficamos aí informando vocês. Ich wünsche euch einen schönen Tag, desejo bom dia para vocês. Und denkt dran, lembrem-se, vamos curtir a vida. Wollen wir das Leben genießen. Bis bald. Até breve.